Então essa canção especificamente foi recomendada por Srila Govinda Maharaj para ser cantada à noite, nos dias de Ekadashi, mas nada impede que cante todos os dias, mas pelo menos no dia de Ekadashi nós temos que cantar ela a mais, não é cantar somente ela, é uma canção que é acrescentada no dia de Ekadashi. De manhã nós cantamos Sri Hari Vasaragiti e agora Shuddha-bhakta. Eu vou ler rapidamente a tradução dessa canção e aí começaremos a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. Se alguém tiver alguma pergunta sobre Ekadashi, pode fazer, ou qualquer outra pergunta devocional, pode fazer. Enquanto eu pego aqui para ler a tradução. Essa canção é de Srila Bhaktivinoda Thakura, são 8 versos, essa canção. Então vamos começar do primeiro verso. Diz o seguinte: a poeira dos pés de lótus dos devotos puros conduz ao serviço devocional, enquanto que o serviço aos Vaishnavas é em si mesmo a perfeição suprema e a raiz da tenra trepadeira do amor divino. Na verdade, o que é a poeira dos pés de lótus? A gente sempre ouve falar isso, né? A poeira dos pés. Agarre, coloque na sua cabeça a poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas, dos devotos puros, do Senhor Krishna. A poeira dos pés de lótus significa seguir a orientação deles. Seguir a orientação deles é colocar a poeira dos pés de lótus deles na nossa cabeça. Esse é o significado. O outro verso fala assim: eu observo com grande cuidado os dias sagrados, como Ekadashi e Janmashtami. O que quer dizer isso? Eu observo com cuidado. Nós temos que seguir a regra e o regulamento. No dia de Ekadashi, o voto de Ekadashi hoje, não comemos grão de forma alguma. Jejum total até o meio-dia, não comemos grão de forma alguma. E quebramos o jejum amanhã, no horário correto para quebrar. Isso é seguir com cuidado. E não só isso, o Janmashtami também, que é o aparecimento de Krishna, o Gora Purnima que está chegando, daqui 4 dias é Gora Purnima. Hoje começou Parikama em Nava Dvigan, lá na Índia. Os devotos foram para o lugar sagrado onde Mahaprabhu apareceu, Yoga Piti, enfim, foram fazer o Parikama hoje. Então, é importante seguir os dias sagrados, o voto. No Gora Purnima, nós não comemos nada até a lua aparecer. Eu não vi ainda o horário que ela vai aparecer, creio que por volta de 18, 19 horas. Mas não comemos nada. E depois nós vamos quebrar o jejum com anukalpa, sem comer grãos. É importante seguir isso. Por isso que aqui essa canção fala, para seguir com cuidado os dias sagrados. Então, esse é o outro verso, o segundo verso. Vamos para o terceiro verso. Eu visitarei todos esses locais para onde o meu Senhor Gauranga Sundar, ele viajou em seus passatempos, na companhia dos devotos amorosos. Então eu visitarei os locais sagrados onde Mahaprabhu pisou, onde ele estava fazendo os passatempos dele. Esse é o outro verso, é muito auspicioso. Nós irmos nos locais sagrados, onde Mahaprabhu pisou, onde ele fez o passatempo Krishna, mas não para visitar. Fazer turismo é uma coisa, fazer devoção é outra. Devoção não é emoção. Então, você, se for num local sagrado,
você tem que ir com o representante da missão, ou com o próprio guru, ou um devoto sênior. Não é ir somente lá visitar. Aí sim você está fazendo serviço devocional. Então esse verso aqui, composto por Srila Bhaktivinoda Thakura, ele fala que ele quer visitar todos os locais sagrados, aonde Gauranga Sundar, ele fez os seus passatempos, onde ele viajou. O outro verso aqui diz assim: a minha mente sempre implora pela oportunidade de ouvir a mirdanga, o som da mirdanga. Ao ouvir o tipo de kirtan ordenado pelo Senhor Gauranga Sundar, o meu coração, ele dança em êxtase. O outro verso fala assim: ao contemplar as formas das deidades do casal divino, Sri Radha Krishna, eu sinto o maior júbilo ao honrar a praçada do Senhor. Eu conquisto todas as ilusões mundanas. Veja só a importância da praçada. Ao honrar a praçada do Senhor Supremo, nós conquistamos toda a ilusão mundana. Nós vamos sair da ilusão mundana. Então a praçada é muito importante, todo dia honrar a praçada. Muito importante. O outro verso diz assim: Goloka Vrindavana manifesta-se em minha casa sempre que eu vejo a adoração e o serviço ao Senhor Hari acontecendo por lá. Ao ver o Ganges, que é um rio de néctar emanando dos pés de lótus do Senhor, a minha felicidade não conhece limites. Então, a sua casa pode ser um templo sagrado, Goloka Vrindavana, um lugar transcendental, se você fizer a prática correta. Se você fizer a prática que é feita num templo na sua casa, a sua casa se transformará em um templo, e o templo é Goloka Vrindavana. Não há diferença entre um templo que segue regras e regulamentos, que tem adoração à deidade todo dia, de servos Vaishnavas. Não há diferença entre esse templo e Goloka Vrindavana, um lugar transcendental. O outro verso fala: a visão do sagrado arbusto de Tulasi acalma a minha alma, pois eu sei que ela dá prazer ao Senhor Krishna. Ao honrar o saki, uma preparação vegetal de folhas verdes, um dos favoritos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, eu considero que a vida valeu a pena. Então, ao honrar a praçada de folhas verdes, saki na verdade é a comida, uma das prediletas de Mahaprabhu é o espinafre. Ao honrar essa praçada, eu considero que a minha vida valeu a pena, que ela vale a pena. E por fim, o último verso aqui fala assim: qualquer coisa que Bhaktivinoda obtenha, que conduz ao serviço do Senhor Sri Krishna, ele aceita a cada dia com o maior dos júbilos. Assim termina essa canção, Shuddha Bhakti, composta por Srila Bhaktivinoda Thakura. Então vamos agora ler a aula de Srila Maharaj, Serviço Contínuo, é o título da aula. Eu vou entrar aqui no Facebook para ver se alguém faz alguma pergunta, algum comentário, enquanto ocorre a transmissão.
quiserem perguntar alguma dúvida sobre Kalash, pode fazer. Por enquanto não, somente Dandavat Pranam, boa noite, esses são os comentários. A Shrimati Devidasi falou aqui, Jaya Mahaprabhu. Então vamos começar essa parte da aula agora de Silachara Maharaj. Como eu falei, o título da aula é Serviço Contínuo. Sua Divina Graça, Vishnupada Sravati Nirmachala Maharaj, falando aos devotos de Londres, a continuidade da aula, dia 7 de agosto de 2011. Continuidade da aula que estávamos vendo ontem à noite e anteontem também. Ele continua falando assim: há alguma pergunta dos devotos? Eles estão ficando tímidos agora. E aí um devoto se anima e pergunta: como podemos equilibrar a leitura do Shastra? Shastra é a escritura, para obter inspiração e fazer o serviço prático? Isso é uma pergunta boa, né? Porque ler as escrituras é uma coisa, e fazer o serviço prático é outra. Então, Silachara Maharaj responde: na verdade, depende do que é necessário. Suponha que Gurudeva lhe peça um copo de água, mas você diz a Gurudeva: eu estou cantando agora minha Japamala. E aí Silachara Maharaj comenta: você acha que é melhor cantar a Japamala do que dar um copo de água a Gurudeva? Isso não está certo. Você deve equilibrar você mesmo. Quando o serviço ele é necessário, o serviço é o melhor. Quando for a hora do serviço, faça o serviço. Quando for a hora de ler, leia. Quando for a hora de dormir, durma. Você deve entender isso. Os devotos, eles sempre prestam serviço em todos os lugares. Então, Silachara Maharaj está falando, o que é preciso? Você está cantando a Japamala, por exemplo. Você está cantando a Japamala, aí Gurudeva chega para você, seu guru chega e fala assim: me dá um copo d'água. O que você vai falar para ele? Espera eu acabar de cantar? Claro que não. O serviço mais importante é aquele que precisa ser feito. Se você vem, por exemplo, no templo, qual que é o serviço mais importante no templo? Aquele que precisa ser feito. Não adianta estar tudo perfeito. O templo, o salão, o Nati Mandir limpo, tudo limpo, a guirlanda pronta, tudo correto, a praçada pronta, oferecida, o pujári ofereceu, tudo certinho. E aí você vai no banheiro e o banheiro está sujo, aquele cheiro desagradável. O que é mais importante, então? É o que precisa ser feito. Tudo é importante no templo, tudo é importante, todo serviço é importante. Mas o mais importante é aquele que precisa ser feito. Nós temos que ter esse olhar. Não precisa mandar. Silachara Maharaj já falou isso, não precisa mandar. Quem coordena o templo não precisa falar para a pessoa: você olha o banheiro, se está tudo limpo. Não precisa. O devoto tem que ter essa iniciativa. O devoto tem que ter a iniciativa. Precisa comprar tal coisa, o devoto vai e compra. O altar está sem flor. Não precisa alguém falar: você compra flor. Não, você vê que o altar está sem flor, você já chega com a flor, entrega para o pujári.
o serviço mais importante é aquele que precisa ser feito. Não adianta você ficar fazendo algo se tem algo mais importante. É claro que a japamala é importante, cantar, como disse Silachar Maharaj aqui no exemplo, mas o guru quer água, tem que ser imediatamente. Largue a japamala imediatamente e siga o guru. Você vai deixar o guru com sede? Tem uma história de Shilasiddhar Maharaj, lá no templo de Koladwip, o antigo templo principal da missão. Shilasiddhar Maharaj escutou uma discussão próximo do altar da deidade. E os pujaris estavam discutindo, não, a forma correta de oferecer é essa, a forma correta é essa, não, é outra, discutindo durante muito tempo, minutos e minutos e minutos. Shilasiddhar Maharaj desceu, porque o quarto dele era lá em cima, ele desceu e falou para eles, vocês ainda não ofereceram a boca para a deidade? Não, Guru Maharaj, nós estamos aqui vendo qual a melhor forma, ele acha que é essa, ele acha que é essa. E aí Shilasiddhar Maharaj falou, ofereça imediatamente. O mais importante é dar o alimento para a deidade na hora certa, não é ficar discutindo qual a forma melhor. Então veja só como a concepção das pessoas, e nós estamos nesse mesmo barco, a nossa concepção, ela não é o foco. O que era mais importante oferecer, da forma que fosse lá, qualquer pujari oferecer, ou ficar discutindo, a deidade esperando a comida estar pronta, a ser oferecida. Então nós temos que fazer o serviço principal, sempre o serviço principal. Temos que ter essa visão. Qual que é o serviço principal? E sempre atender, o serviço principal é servir os devotos. O devoto chega, você tem que servi-lo. A pessoa nova chega, você tem que ensiná-la. Não adianta estar tudo certinho, como disse uma vez Sripati Ali Maharaj para mim. Não adianta o pujari ficar o dia inteiro no altar. E eu li uma aula outro dia de Silachar Maharaj e ele fala, não tem necessidade de ficar 6, 7 horas no altar por dia, o pujari. Tem coisas mais importantes. Cante o santo nome, cante as canções. Não adianta ficar 8 horas, você não vai chegar em Goloka Vrindavana fazendo puja o dia inteiro. Então, Sripati Ali Maharaj falou para mim, é importante servir a deidade? Claro, puja é importante, oferecer a boga, oferecer um arati, mas não adianta você ficar o dia inteiro fazendo isso, dando banho, colocando guirlanda, se você não vai pregar, não chama os devotos, se você não serve os Vaishnavas. O foco do templo não é adorar a deidade, o foco do templo é trazer mais gente e os devotos que vêm dar Harikatha para eles. Esse é o foco do templo. Então nós temos que compreender o que é mais importante. Continuando aqui a leitura da aula, aí tem um verso aqui que diz o seguinte, enquanto descansa, come e acorda, quando os devotos estão honrando a praçada, nesse momento, o serviço também está acontecendo. Praçada, seva, honrar praçada é serviço devocional. Mesmo quando os devotos estão dormindo, nessa hora eles estão sonhando com os passatempos de Krishna. Eles também estão prestando serviço devocional. Você entende? Pergunta Silachar Maharaj. E não só isso, né? Ele falou em outra aula também, quando você presta serviço o dia todo,
O momento do sono, do descanso, também é serviço devocional, porque aí você tem que recuperar o corpo para o outro dia. Então, dormir também é serviço devocional para aquele que serve o dia todo. Tomar banho também é serviço devocional quando você vai servir a deidade. Se você toma banho para ficar cheirosinho, enfim, para sair, para ir fazer alguma coisa, não é serviço devocional. Mas se você toma banho para fazer serviço para a deidade, é serviço devocional. O banho também é. Se você vai comprar boga no supermercado e pega uma fila enorme, se for para você, não é serviço devocional. Mas se você pegar uma fila de 2 horas, por exemplo, no mercado, mas aquela comida é para a deidade, para Deus, primeiro oferecer para Deus, essas 2 horas que você estava lá, aparentemente perdidas, não é perdida, também é serviço devocional. Qualquer coisa que você faz no momento, ou você está preparando o serviço para Deus, também é serviço devocional. Por isso o sono é serviço devocional para aquele que serve o dia todo. Porque se ele não dormir, ele não recupera o corpo. E no outro dia ele não consegue executar o serviço a Deus. Então não é difícil fazer muito serviço devocional. Você pode, se você contar, você pode ficar horas e horas e horas durante o dia servindo Deus. Coloque a hora que você levanta, aí você vai escovar o dente, como eu falei, vai tomar banho. Se for para Deus, para servir Deus, já é serviço devocional. Aí você se troca, o momento que você se troca também é serviço devocional. Se for uma roupa devocional e você for servir Deus. Você passa a pila, que é serviço a Deus. Você vai no templo, você abre o altar, é serviço a Deus. Você cozinha para a deidade, é serviço a Deus. Você oferece, é serviço a Deus. Você vai lavar a louça, é serviço a Deus. Veja só, se você levanta e faz tudo isso de manhã, quanto tempo você já serviu Deus? E você canta uma mantra Hare Krishna, também é serviço. Então não é difícil você ficar horas e horas por dia servindo Deus. Você faz o Parikramatula, se você participa do Harikatha, tudo isso é serviço a Deus. Então, se você assiste o programa todo, de manhã à noite, aqui a live do Templo de São Paulo, no mínimo você faz 4 horas de serviço a Deus. Se todo dia você assiste a live, de manhã e à noite, no mínimo são 4 horas. Fora a japamala que você vai cantar, fora a oferenda que você vai fazer. Então, quantas horas por dia você já serviu Deus? 6, 8 horas? Veja só como é importante nós compreendermos as coisas. É diferente tomar banho e se perfumar para sair na rua e fazer isso para Deus. Cozinhar, tudo que você faz, se for para Deus, vai te trazer suclite, fortuna espiritual. Continuando aqui então a leitura. Então Srila Maharaj fala, os devotos, eles sempre prestam serviço em todos os lugares. Deixe-me ver aqui onde eu parei. Tem um outro verso aqui que diz assim: se alguém é uma pessoa preguiçosa, se alguém não quer prestar serviço devocional, eles fecham a porta e dizem: eu não posso fazer isso agora. Agora é a minha hora de cantar. Eu não posso fazer o serviço devocional agora. Essas coisas acontecem, disse Vachyara Maharaj. Então, quando a pessoa é preguiçosa, ela não quer servir, ela inventa: agora é a hora de eu cantar a Japamala. Cantar a Japamala você canta em qualquer horário.
se você tem que servir um devoto, se você tem que fazer um serviço devocional, é a prioridade. Tem um devoto que veio aqui, ficou uns dias aqui no templo de São Paulo, ficou uns dias não, ele ficou 3 meses aqui. E ele me contou, ele não é do Brasil, ele me contou que uma vez ele estava no templo e ele estava lavando toda a louça. Tinha uma pilha enorme de louça. Ele estava lavando toda a louça. Chegou outro devoto e falou para ele: você já cantou a Japamala hoje? Ele falou: não. E aí o outro devoto, com a concepção totalmente errada, falou para ele: largue a louça agora e vai cantar a Japamala. Ele falou: não, você não entendeu nada. Ele falou: a prioridade aqui é lavar a louça da deidade. Depois eu canto a Japamala. Veja só, como é que o devoto compreende e o outro não compreende? Como que a pessoa compreende o que é correto e o outro não compreende? Porque qual a prática que o outro está fazendo? Ele está cantando a Japamala para ele só? O serviço é mais importante do que a Japamala. Tudo bem, Japamala, cantar a Japamala também é serviço devocional. Mas se tem serviço para fazer, é mais importante que a Japamala. A Japamala você tem qualquer horário do dia para cantar. E o ideal é cantar logo de manhã cedinho, no Brahma Muhurti. Mas se não der, cante qualquer horário, não há regras e regulamentos para cantar o Santo Nome. Não há regras e regulamentos para cantar o Mahamantra Hare Krishna. Então, o serviço é a prioridade. Uma vez uma devota de outra missão virou para Silachar Maharaj e falou para ele assim: vocês não cantam muito Mahamantra, né? Vocês cantam outras canções, vocês não focam no Mahamantra, no Kirtan, nem da deidade, nem do Arati, nem depois. Você pode ver quanto tempo a gente canta aqui, pelo menos 1 hora, mais de 1 hora todo dia. Quantas vezes o Mahamantra? Né? Então a devota percebeu, ela falou, de outra missão falou: e qual que é o mantra principal de vocês? Falou para Silachar Maharaj. E ele olhou para ela e falou: o nosso mantra principal é Seva. Seva é o mantra principal. Por que o Seva é mais importante que cantar o Mahamantra? Se nós cantássemos o Santo Nome, aí sim o Santo Nome é o mais importante. Mas nós não cantamos o Santo Nome. Nós cantamos Nama Aparada. Nós cantamos ofensa ao Santo Nome. E o que vai limpar essas ofensas? O Seva. Por isso o foco desse Chaitanya Sarasvati Mati não é ficar cantando o dia inteiro o Mahamantra. Porque você está cantando Nama Parada ou Nama Bassa, a sombra do nome. E o Seva vai tirar todos esses defeitos que nós temos. E aí, algum dia você pode cantar o Santo Nome. Essa é a concepção de Srila Siddhar Maharaj. Tem pessoas que se vangloriam. Eu cantei 64 voltas hoje. Outro dia mesmo, estava conversando com um devoto, claro que eu não vou falar o nome dele. Ele falou: estou cantando todo dia 32 voltas na Japamala. Mas é Santo Nome ou é Nama Parada? Ofensa ao Santo Nome. Aí que está a diferença. O serviço vai limpar você. Cantar o Santo Nome com ofensa também limpa, mas o serviço é mais potente. Principalmente o serviço que é necessário. O serviço que é necessário e contínuo e diário, ele é muito mais importante. Continuando aqui, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. Então, aquele que é preguiçoso, ele sempre vai falar: agora está na hora de eu cantar. Silachar Maharaj fala: você também ouviu essa história? Aconteceu depois da época de Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Certa vez, Srila Bhakti
Dwaita Madhava Goswami Maharaj, Srila Bhaktisaranga Goswami Maharaj e mais um sannyasi, os 3 discípulos de Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, eles estavam sentados em uma sala. Madhava Maharaj, ele leu um jornal e Goswami Maharaj, ele pediu que ele passasse o jornal para ele. Madhava Maharaj, ele estava cantando com a mão direita, então ele deu a ele o jornal com a mão esquerda. O terceiro sannyasi o castigou. Por que você está dando o jornal com a mão esquerda? Perguntou. Porque eu estava cantando na Japamala com a mão direita. Ele respondeu. E aí o sannyasi falou, isso não está certo. A ordem de um Vaishnava é Harinama. Há também outra história. Então, a ordem, o pedido de um Vaishnava é Harinama. Não é somente cantar. Bhajan. Bhajan não é somente cantar, é serviço devocional. Se o Vaishnava pedir para você um jornal, isso é serviço devocional. Então, o outro corrigiu ele. Não dê com a mão esquerda. Ah, mas a mão direita eu estou cantando. Mas qual é mais importante? Servir no Vaishnava ou cantar a Japamala? Isso é na época de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, os devotos dele, grandes devotos sannyasis de Srila Bhaktisiddhanta. Continuando aqui. Há também outra história. Quando Srila Madhava Maharaj, ele deu aula, ele estava dando aula, não havia tantos devotos no Nati Mandir. Eles não foram ouvir a aula. Então, o que ele fez foi o seguinte: quando todos os devotos foram honrar a praçada, no salão de praçada, ele leu o Chaitanya Charitamrita e começou a ler e ler. Ele disse, tudo bem, você honra a praçada com a sua boca, você come, você honra a praçada com a boca, e ouve a minha aula, a minha leitura do Chaitanya Charitamrita com os seus ouvidos. Isto é o que ele fez. Você mesmo pode equilibrar, você pode ver a si mesmo quando algum serviço ele é necessário. E qual serviço é o mais apropriado? Depende do devoto. Nós precisamos também cantar, nós precisamos ler, pregar, fazer a coleta. Tudo é importante. Há um provérbio em Bengali que diz o seguinte: você pode fazer sapatos e também ler o Chaitanya Charitamrita, o Bhagavatam.
Aí tem um outro verso, isso é um ditado em bengali, para a gente é meio difícil compreender o que é isso, né? Você pode fazer o sapato e também ler o Chaitanya Charitamrita. É um ditado deles lá, para a gente não faz muito sentido isso, né? Aqui tem um outro provérbio que diz assim: ela está cozinhando e também penteando o cabelo. Um trabalho não impede que você faça o outro trabalho. Significa que uma senhora, ela está cozinhando e também amarrando o cabelo. Como essas coisas são equilibradas? Depende do servidor, depende do devoto. Não é uma questão de você, que você deva ler nas escrituras. Se você lê metade do seu tempo e você canta na outra metade, você mesmo deve ajustar essas coisas. O devoto tem que saber o que ele tem que fazer. Se ele tem tempo para ler, ele lê. Mas não é somente ler, ele tem que ajustar, ele tem que cantar, ele tem que ler. A pessoa programa o dia dela. Eu quero assistir a aula, eu vou assistir a live, o Harikata assim, mas também você tem que cantar o santo nome. Também você tem que cantar as canções. Também você tem que honrar a braçada. Também você tem que cozinhar e oferecer a boga. Você organiza o teu tempo. Quanto tempo de cada você vai fazer por dia? Nós temos que organizar isso. Não é a escritura que vai falar. Cada caso é um caso. É necessário cuidar da sua saúde também. Também é necessário comer, honrar a praçada, tomar o remédio, etc. Não somos yogis. Não vamos para a floresta. Nós devemos fazer tudo. E também nós devemos cuidar da nossa saúde e garantir que a nossa saúde ela seja boa, porque se a nossa saúde piorar, não poderemos pregar, não poderemos servir, não poderemos fazer nenhum serviço devocional. Cuidar da saúde também é necessário, disse o Acharya Maharaj. Então, você tem que equilibrar as coisas. Nós temos que cuidar da nossa saúde, claro, porque a alma, nós somos a alma, mas a alma está dentro desse corpo. Se você não tem saúde, como que você vai servir Deus? Por isso, hoje é Ekadashi, né? E aí, Srila Maharaj fala, o melhor Ekadashi, voto, é fazer jejum total, sem água, nirjal. Mas se você tem problema de saúde, se isso for alterar a tua saúde, não faça. Não faça jejum total. Faça o jejum anukalpa, coma grãos. Nós temos que adaptar a nossa vida de acordo com o que conseguimos. A vida devocional também. Nós temos que adaptar, nós temos que fazer o nosso horário. O que é melhor? O que você precisa fazer? É claro que você tem que ter o bom senso e não deixar a devoção para depois. Você tem que cuidar da saúde, sim, mas você não vai ficar o dia inteiro dedicando o teu tempo ao corpo. Cuidar da saúde é uma coisa, e você dedicar o tempo todo ao seu corpo é outra. Equilibre isso. O serviço é contínuo, como disse Acharya Maharaj. Dá tempo de cuidar da saúde, dá tempo de tomar o remédio, dá tempo de trabalhar. A maioria trabalha fora, a maioria trabalha para poder viver, comprar as coisas, manter a família, manter a si mesmo. Os grihastas, eles têm que trabalhar, mas dá para harmonizar tudo. Você pode trabalhar, você pode fazer o Parikramana Tulasi, você pode escutar a live, você pode fazer tudo. Cada um tem um tempo, claro, mas o foco tem que ser sempre a devoção.
O foco tem que ser a devoção, não a vida material. Porque se você focar na vida material, nunca vai sobrar tempo para servir. Aquele que foca na vida material, nunca vai sobrar o tempo. Maia vai colocar para você obstáculos. É com a família, é com o emprego, com a família, com tudo. Então nós temos que deixar o horário para servir Deus. Isso é extremamente importante. Planeje o seu dia. Eu tinha um amigo, era um conhecido. Eu tinha um conhecido que um dia antes ele planejava o dia seguinte. Ele escrevia na época, isso faz muito tempo, né? Faz 30 anos isso. Ele escrevia no papel na época. Não tinha nem celular aqui no Brasil. E aí ele escrevia no papel o que eu tenho que fazer amanhã. E no dia, final do dia, ele ia ticando. Hoje eu fiz isso, fiz. Esse daqui não fiz, ficou para o próximo dia. O próximo dia, a primeira coisa que ele começava com aquele que ele não fez no dia anterior. Nós temos que fazer isso também com a vida devocional. Quanto tempo eu não leio os livros da missão? Então tem que pôr isso na prioridade. Quanto tempo eu não faço, sei lá, qualquer serviço devocional? Quanto tempo eu não vou no templo? Eu não vou no templo há muito tempo, então a prioridade tem que ser ir ao templo. Eu não tenho cozinhado para Krishna, eu não tenho oferecido flor para ele, para o meu guru, então a prioridade é essa. Você tem que equilibrar a sua vida devocional. Saber o que é importante, mas não deixar nunca a vida material dominar a vida devocional. E isso acontece frequentemente com os devotos. A pessoa, sem perceber, ela está colocando toda a sua energia no trabalho material. E Maia faz isso. Ela vai te jogando mais serviço, mais diversão, mais vai tirando você da devoção. E quando você percebe, quantos minutos você está servindo? Nem por dia, por semana. Vai chegar um dia, um momento da sua vida, que você vai fazer as contas, você fala, quantos minutos essa semana eu servi Deus? E Maia vai te tirando, e o problema é que nós não percebemos. Você assiste todo dia live, aí você fala, hoje eu não vou ver. Porque Maia colocou algo para você fazer naquele horário. Você fala, não, hoje não, eu vejo todo dia. Eu vejo de manhã à noite, não vou ver, não, hoje não. E aí, no dia seguinte, Maia vai colocar outra coisa. E você fala, hoje também não vai dar, mas amanhã eu vejo. E vai chegar amanhã, Maia coloca outra coisa. E quando você vê, faz semanas que você não vê a live. Eu estou falando da live, mas qualquer coisa. Cantar a Japamala, honrar praçada. Maia começa a colocar coisas na sua vida e você não vai percebendo que a devoção vai sendo deixada por último. Não é nem em segundo plano, é em quinto, oitavo, 10º plano. E aí tem devotos, tem pessoas que na verdade estão com a Japamala lá, nem sabem onde está no armário. Está guardada no armário, nem sabem onde está a Japamala. E quando vai pegar, tem que tomar cuidado, pode ter uma aranha lá dentro, pode ter uma teia de aranha dentro da sua Japamala. E isso a pessoa não percebe, o tempo vai passando. Hoje já é dia 2 de março. Hoje é o primeiro dia do Gorapurnima. Daqui a pouco, nós estamos no festival do Gorapurnima, terça-feira. Passa muito rápido. E nós não percebemos. Maia vai tirando a devoção, e nós não percebemos. E aí a vida passa, daqui a pouco você tem 50, 60, 70 anos, e o que você fez? Qual serviço você fez? E aí teve uma vida em vão. Aquele que não serve Deus, ele veio aqui no corpo humano em vão. Ele perdeu a chance de servir Deus. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, senão vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hoje é Kadashi,
O voto de Kadashi termina amanhã, na hora de quebrar o jejum. Até amanhã, na hora de quebrar o jejum, você está no voto de Kadashi, não coma grãos. Se puder, antigamente, hoje ninguém pode fazer isso, né? Mas, há muito tempo atrás, na época dos Goswamis de Vrindavana, eles passavam a noite cantando Mahamantra. Varavam a noite cantando Mahamantra. Nós não conseguimos fazer isso, mas eles faziam. Serviço, serviço, serviço Nekadas, né? Então amanhã quebre o horário, quebre no horário certo, eu nem me lembro de qual é o horário, mas eu postei isso no grupo ontem, é só olhar o grupo do Templo de São Paulo do WhatsApp, está lá o horário de quebra de Kadashi, aqui no Brasil, em São Paulo, é o horário de Brasília, que é o horário de São Paulo, quebre na hora certa. Se você não conseguir quebrar naquele horário, comer grãos naquele horário, coma depois, nunca antes. Nunca quebre o jejum antes. Depois não há problema, mas antes nunca. Então vamos lá cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hoje ninguém quis comentar nada, nem fazer nenhuma pergunta. Vamos lá então, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Jai Gosai Kori Charana Banda. Jai Gosai Kori Charana Banda. Jai Vigna
Dayamita Joya Gora, Dayamita Joya Gora, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver então quem está conosco hoje participando aqui da live. Nós temos aqui o Isha Krishna Prabhu, a Cris também conosco aqui hoje, Malini Devidasi, a Shrimati Devidasi, o Vrajaraja Prabhu, a Annapurna Devidasi, o Maurício também, o esposo da Cris, também aqui, em algum momento ele participou. Um abraço para ele também, Cris. Deixe-me ver quem mais está aqui participando conosco. A Arjuna Krishna Prabhu também entrou aqui, participando conosco. A Andréia Ferreira também conosco hoje. Então, uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Quebrem o jejum amanhã no horário correto. Amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos aqui na transmissão do programa da manhã com a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 20. Até amanhã. Então, antes disso, eu aprendi como é que agora a gente coloca o zoom aqui para vocês verem a deidade. Então, a deidade aqui, bem de longe, né? A Shrimati deu a sugestão de fazer o zoom. Então, agora vocês podem ver a deidade de perto. Nós estamos bem longe dela aqui. Eu, na verdade, perde um pouquinho o foco, né? Quando aumenta muito. Mas eu creio que assim dá para ver a deidade com foco razoável, né? Nityananda, Mahaprabhu e Sri Giriraja. Então, uma boa noite a todos.